Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. agenciadepodcast.com.br. Como julgamentos podem impactar o dia a dia da população? Existe solução para guerras que já acontecem há anos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção aquilo que vai para os livros de história e que aconteceram em 2025. Esse é o terceiro episódio do estilo retrospectiva que fazemos todos os anos no História em Meia Hora. No último sábado do ano, eu lanço um episódio resumindo os grandes acontecimentos que, como o título já diz, eu acho que vão para os livros de história. Se você quiser fazer uma viagem no tempo, na história recente, é só ouvir os episódios de 2023 e de 2024 que eu já lancei nos últimos 2 anos. É sempre bom lembrar, todo ano eu lembro, que alguns eventos provavelmente vão ficar de fora. Não só pela duração do podcast, de ser apenas em meia hora, mas também porque tem muita coisa que, no momento, a gente atribui uma grande importância, mas provavelmente não vai ser tão grande lá pra frente. E como são muitas notícias, eu não vou me aprofundar muito em cada uma delas, tá? Eu vou passar de forma mais superficial. Aproveitando essa introdução, eu preciso avisar que esse episódio marca o início das nossas férias aqui no História em Meia Hora. E os episódios vão voltar normalmente no dia 10 de janeiro de 2026, beleza? Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Como não podia ser diferente, a virada do ano foi marcada por eventos que refletiram tanto tensões persistentes quanto novas dinâmicas para o restante de 2025. O principal fato político do mês de janeiro foi a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos no dia 20, após vencer as eleições de 2024. A cerimônia foi acompanhada por forte polarização interna e grande repercussão da mídia global, incluindo protestos em várias cidades e reações intensas de líderes estrangeiros. A nova administração anunciou mudanças em políticas internas e externas, incluindo recuos em compromissos internacionais e propostas polêmicas sobre imigração, economia e relações exteriores. Ainda em janeiro, Donald Trump começou a pautar muita coisa que aconteceria ao longo do ano. O conflito no Oriente Médio envolvendo Israel e Hamas entrou em uma nova fase em janeiro, com a aprovação de uma trégua no dia 19, que buscava pôr fim a mais um ano de hostilidades e permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Milhares de civis começaram a retornar às suas casas, atravessando um cenário de ruínas e perdas que desafia a reconstrução social na região. Atualmente, tanto Israel quanto Hamas trocam acusações de violações da trégua e parecem que não estão perto de aceitar as condições para a próxima etapa. Infelizmente, esse mesmo mês foi marcado por uma das piores temporadas de incêndios florestais na história da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma série de grandes incêndios em áreas urbanas de Los Angeles atingiu dezenas de milhares de hectares, matou dezenas de pessoas e provocou evacuações em massa. O desastre foi associado à crise climática e a uma sequência de anos quentes recordes. No campo econômico e diplomático, o Fórum Econômico Mundial em Davos, realizado entre o dia 20 a 24 de janeiro, reuniu líderes globais para debater temas centrais como a governança da inteligência artificial, cooperação econômica, energia sustentável e recuperação pós-pandemia.
A crise climática, tensões comerciais e a transição tecnológica dominaram as discussões, sinalizando prioridades que moldaram as políticas públicas em 2025. Esse também foi o mês de alguns avanços. A Tailândia oficializou o casamento entre pessoas do mesmo gênero no mês de janeiro, um marco para os direitos civis no Sudeste Asiático. No Brasil, janeiro foi palco de uma tragédia que, infelizmente, se repetiria. No dia 24 de janeiro, aconteceu a mega operação no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 5 mortos e 9 feridos. Entre os mortos estão um jardineiro atingido por bala perdida perto do BRT e um policial do batalhão de choque. Uma moradora foi baleada deitada na cama ao lado do filho. A ação foi para conter o avanço de facções e combater o roubo de veículos e cargas. Apenas um foragido da polícia foi preso. Indo agora para o mês de fevereiro, já no dia 1º, a gente tem um mês bem agitado, com uma intensificação de combate na Guerra Civil do Sudão. Em Omdurman e nas periferias de Khartoum, soldados e milícias rivais, principalmente o exército sudanês e o exército de libertação do Sudão, se engajaram em confrontos que deixaram dezenas de civis mortos e feridos, ampliando a crise humanitária no país. Nos primeiros 2 dias do mês, ataques a mercados e bombardeios em áreas urbanas provocaram centenas de vítimas e deslocamentos de populações inteiras. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, a comunidade internacional também observou ataques e contra-ataques no leste africano, com forças dos Estados Unidos realizando ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico na Somália, matando líderes e operadores do grupo em regiões montanhosas de Puntland. Esses ataques refletem a continuidade das estratégias antiterroristas na região do Chifre da África, que tem impacto direto sobre a segurança regional e cooperação militar entre países africanos e potências internacionais. No plano diplomático global, o dia 18 de fevereiro foi uma data importante. Em Riad, na Arábia Saudita, aconteceu uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia, com o objetivo de discutir uma possível trilha para o fim da guerra na Ucrânia. A reunião foi importante não só porque reuniu Moscou e Washington, mas também porque deixou de fora delegações ucranianas e europeias, levantando críticas sobre a legitimidade do processo e os riscos da marginalização de partes diretamente afetadas. Ainda no início de fevereiro, o mundo observou fenômenos climáticos extremos, que colocaram em foco a crise ambiental. Satélites e centros de monitoramento climático divulgaram que a extensão de gelo marinho no Ártico e na Antártica atingiu o recorde histórico mínimo em fevereiro de 2025, com cobertura abaixo das médias históricas, parte de uma sequência de meses em que temperaturas estavam constantemente acima de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Esse dado reforça o cenário de aceleração do aquecimento global e alerta para os riscos crescentes de eventos climáticos extremos. A partir da metade de fevereiro, medidas econômicas sacudiram os mercados. Os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, impuseram tarifas de 25% sobre importações do Canadá e México e de 10% sobre produtos chineses, desencadeando reação em mercados internacionais e preocupações sobre uma potencial guerra comercial mais ampla, que poderia desacelerar o crescimento econômico global. Na Somália, os últimos dias de fevereiro foram marcados por intensificação de conflitos entre forças governamentais e o grupo extremista Al-Shabaab, com ataques e contra-ataques, incluindo um bloqueio de segurança em Mogadíscio, após disparos de morteiros durante visita de um chefe de governo regional. Entrando no mês de março, o dia 1º e o dia 2 começaram com tensões no Oriente Médio, onde o conflito entre Israel e grupos armados na faixa de Gaza voltou à violência aberta no início do mês após o fracasso de cessar fogo. A retomada de bombardeios por Israel em áreas densamente povoadas elevou novamente o número de vítimas civis e aumentou a pressão sobre agências humanitárias para intervir em meio à crise humanitária contínua. Essa crise teve uma dimensão simbólica no campo artístico.
Em março, a cerimônia do Oscar deu vitória a um documentário chamado Sem Chão, o No Other Land, que denuncia a ocupação e enfatiza a resistência palestina. Foi nessa mesma cerimônia que o Brasil marcou seu nome na história com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, como melhor filme estrangeiro. No dia 10 até o dia 16 de março, os Estados Unidos enfrentaram um dos maiores desastres climáticos da sua história recente, uma onda de tornados considerada a maior já registrada em março. No Brasil, no dia 26 de março, por 5-0, a primeira turma do STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que acusava o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados de envolvimento no planejamento de um golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. Essa decisão foi importante porque seria a primeira vez que uma tentativa de golpe seria levada a julgamento. No dia 18 de março, um ataque aéreo em Khan Yunis, na faixa de Gaza, matou um líder do Hamas, indicando a escalada do conflito. Isso gerou, entre 23 a 25 de março, uma série de protestos entre os palestinos. O mês de abril mostrou que o cessar-fogo na Palestina havia sido algo muito frágil. Entre os dias 7 e 10, o cenário político internacional foi marcado por novas tensões diplomáticas envolvendo os Estados Unidos e a China. Após medidas tarifárias anunciadas nos meses anteriores, Pequim respondeu com restrições comerciais e discursos mais duros contra Washington. Na Europa, a segunda semana de abril foi marcada por protestos sociais em vários países. Na França, manifestações contra reformas econômicas e cortes em gastos públicos reuniram milhares de pessoas em Paris e em outras grandes cidades. Na Alemanha, sindicatos organizaram paralisações no setor de transporte, denunciando perda de poder de compra e precarização do trabalho. Esses movimentos refletiram o crescente desgaste social diante da inflação acumulada, do custo de vida elevado e da percepção de distanciamento entre governos e população. Em maio, o Brasil enfrentou uma série de debates jurídicos a respeito da trama golpista que foi levada para o julgamento no STF. No dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou uma suspensão temporária de ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, réu em 5 processos. Isso iniciou uma crise entre os poderes da nossa República. No dia 15, a primeira turma do STF condenou por unanimidade a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de reclusão por ordenar a invasão do sistema eletrônico do CNJ em 2023. A deputada informou que recorreria da decisão ao Tribunal Pleno da Corte. No cenário internacional, no dia 8 de maio, a Igreja Católica elegeu o cardeal Robert Francis Prevost como o novo Papa, assumindo o nome de Leão XIV, se tornando o primeiro pontífice norte-americano e um dos mais jovens líderes da Igreja em décadas. Em junho, logo nos primeiros dias do mês, a guerra na Ucrânia voltou a ocupar espaço central do noticiário internacional. Ataques russos a infraestruturas energéticas e ferroviárias atingiram áreas estratégicas, provocando novos deslocamentos internos de civis. Em resposta, países da União Europeia anunciaram reforços no apoio militar e financeiro a Kiev, ao mesmo tempo em que enfrentavam crescente desgaste político interno. Na primeira semana de junho, outro foco de tensão foi o Oriente Médio. Confrontos entre Israel e grupos armados na faixa de Gaza continuaram, mesmo após tentativas frustradas de mediação internacional. Relatórios humanitários indicavam agravamento da fome e do colapso sanitário, enquanto protestos contra a guerra cresceram em várias capitais do mundo. Entre os dias 5 e 7 de junho, o mundo acompanhou com atenção os novos dados climáticos preocupantes. Organismos internacionais divulgaram relatórios mostrando que o primeiro semestre de 2025 estava entre os mais quentes já registrados. Ondas de calor atingiram partes da Europa, do sul da Ásia e do Oriente Médio, com temperaturas recordes para o período. Em várias cidades, autoridades decretaram alertas de saúde pública, suspendendo atividades escolares e limitando o trabalho ao ar livre. A crise climática deixou de ser um debate abstrato e passou a afetar diretamente o cotidiano de milhões de pessoas. No campo político, a segunda semana de junho foi marcada por eleições importantes.
Em países da América Latina e da África, pleitos nacionais e regionais ocorreram sob clima de desconfiança institucional, denúncias de irregularidades e forte mobilização popular. Em vários casos, o comparecimento às urnas foi acompanhado por protestos, mostrando que os processos eleitorais continuam sendo momentos de disputa intensa sobre legitimidade democrática. Na Europa, o foco esteve nas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em diversos países ao longo do mês. Os resultados indicaram avanços de partidos conservadores e de extrema-direita em algumas nações. O novo equilíbrio político reforçou debates sobre imigração, política ambiental, defesa comum e relações com os Estados Unidos e Rússia. Junho consolidou a percepção de uma Europa politicamente fragmentada e pressionada por desafios internos e externos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre algumas crises que marcaram 2025 e, acima de tudo, como que os tribunais estiveram no foco esse ano. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre liderança, violência, matança, julgamento e anistia. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Julho de 2025 foi um mês marcado pela soma de crises. Logo nos primeiros dias do mês, ondas de calor intensas atingiram o hemisfério norte. Países do sul da Europa, como Espanha, Itália e Grécia, registraram temperaturas recordes para o mês de julho. Cidades decretaram estado de emergência climática. Escolas suspenderam aulas e hospitais passaram a operar em regime de alerta devido ao aumento de casos de desidratação, insolação e problemas respiratórios. Especialistas voltaram a afirmar que esses eventos não eram exceções, mas parte de um novo padrão climático global, reforçando a percepção de que o aquecimento global já moldava a vida social e econômica. Enquanto isso, no Oriente Médio, o início de julho foi marcado pela continuidade dos confrontos em Gaza. Mesmo sem uma ofensiva de grande escala, ataques pontuais e bombardeios mantiveram a região em estado permanente de tensão. Na primeira quinzena do mês, a política internacional do governo dos Estados Unidos reforçou a sua postura protecionista em relação ao comércio internacional. As decisões impactaram mercados financeiros e reacenderam temores de desaceleração econômica global. Um dos países mais impactados de todo o mundo foi o Brasil. Recebemos a notícia de que os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos teriam uma taxa de 50%. Uma das justificativas do Trump para essa medida foi o que ele chamou de perseguição política a Jair Bolsonaro. Na segunda metade de julho, a crise climática voltou ao centro das atenções globais. Incêndios florestais de grandes proporções atingiram áreas da América do Norte e do sul da Europa,
forçando evacuações em massa e causando prejuízos ambientais significativos. A repetição desses desastres ao longo do ano reforçou o sentimento de urgência, mas também a frustração diante da lentidão das respostas políticas globais. Em agosto, o Brasil foi impactado no dia 5 pela decisão de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro descumpriu medidas cautelares por participar de protestos de forma online, sendo que deveria estar afastado das redes. As críticas ao STF aumentaram sob a acusação de perseguição política e de descumprimento de preceitos legais. Por outro lado, ficou evidente que membros da trama golpista estavam tendo seu cerco fechado com o passar das investigações e julgamentos. No cenário internacional, logo nos primeiros dias do mês de agosto, ondas de calor atingiram o sul da Europa e o Mediterrâneo Oriental. Grécia, Itália, Espanha e parte da Turquia registraram temperaturas acima das médias históricas, levando governos a decretar alertas máximos de saúde pública. A combinação de calor intenso, baixa umidade e ventos fortes criou condições ideais para incêndios florestais de grande escala, que avançaram sobre áreas urbanas e turísticas. Milhares de pessoas foram evacuadas e imagens de cidades cobertas por fumaça circularam pelo mundo. Enquanto o clima moldava o cotidiano, conflitos armados continuaram a marcar o cenário internacional. No Oriente Médio, o mês começou com novos episódios de violência em Gaza e também tensões nas fronteiras regionais. Apesar dos esforços diplomáticos, não houve avanço rumo ao cessar-fogo duradouro. Foi nesse mês que uma operação israelense na Cisjordânia matou pelo menos 9 civis que não estavam relacionados com o conflito entre Israel e Hamas. Na segunda semana do mês de agosto, a diplomacia internacional ganhou destaque. Reuniões multilaterais discutiram não apenas conflitos armados, mas também segurança alimentar e mudanças climáticas. Países do sul global pressionaram por um maior financiamento internacional para a adaptação climática, argumentando que eventos extremos estavam agravando desigualdades históricas. As negociações revelaram tensões entre países ricos e em desenvolvimento, com promessas reiteradas, mas poucos compromissos concretos. Por conta das guerras, a crise migratória voltou a se intensificar. Novos fluxos de imigrantes foram registrados no Mediterrâneo e em rotas da América Central rumo aos Estados Unidos, impulsionados por conflitos, pobreza e eventos climáticos extremos. No Brasil, agosto foi marcado por uma atenção crescente aos impactos do clima. De acordo com dados do governo, agosto registrou a maior seca da história em nossa nação. Em setembro, o cenário internacional foi dominado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Chefes de Estado e representantes diplomáticos utilizaram o palco da ONU para discursar sobre o clima, segurança internacional, economia e direitos humanos. Em um discurso esvaziado e com protestos, Benjamin Netanyahu discursou de forma contrária à criação de um Estado palestino. Diversas autoridades boicotaram a sua fala, demonstrando que o apoio a Israel diminuiu. No Brasil, sem dúvidas, o principal tema foi o julgamento da trama golpista. No dia 2 de setembro, teve início do julgamento do chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados como réus. Esse julgamento teve cobertura nacional e também internacional. No dia 11 de setembro, Jair Bolsonaro e os outros 7 réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado, algo inédito em nossa história. Você que ouve o História em Meia Hora sabe que o Brasil já passou por diversas tentativas de golpe de Estado, algumas que deram certo, infelizmente. Mas pela primeira vez, uma dessas tentativas acabou em um julgamento. E não só o julgamento, mas também uma condenação. E não só uma condenação, mas uma condenação a militares. Em outubro, a situação humanitária em Gaza atingiu níveis descritos por agências internacionais como insustentáveis. Relatórios apontavam agravamento da fome, colapso dos serviços básicos e trauma coletivo entre civis. Apesar de novas rodadas de negociações diplomáticas, não houve avanços concretos rumo a um cessar-fogo duradouro. Protestos contra a guerra se espalharam por universidades e grandes cidades em diferentes países, indicando que o conflito
continuava mobilizando fortemente a opinião pública global. Entre os dias 7 e 12 de outubro, o cenário político foi marcado por eleições e disputas democráticas em diversos países. Em alguns, os pleitos ocorreram sob clima de polarização, com denúncias de desinformação e tentativas de questionar resultados eleitorais. Observadores internacionais alertaram para o enfraquecimento da confiança em instituições democráticas, um fenômeno que vinha se repetindo ao longo de 2025 e que ganhou novo fôlego em outubro. Ainda em outubro, no campo climático, a América do Norte e a Europa enfrentavam ondas de frio antecipadas. Regiões da Ásia e da América Latina lidavam com chuvas intensas e enchentes. No Brasil, esse mês deixou uma marca profunda de violência e descaso do Estado. No dia 28, aconteceu uma mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação, que mobilizou cerca de 2.500 agentes das forças estaduais de segurança, foi resultado de mais um ano de investigação conduzida pela DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado, o objetivo principal era combater a expansão territorial do Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes e lideranças criminosas do CV. A Operação Contenção se tornou a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro, totalizando, segundo o balanço oficial do governo, 64 mortos. O saldo final incluiu 60 suspeitos de crimes e 4 policiais mortos, 2 policiais civis e 2 policiais militares do BOP. Porém, no dia seguinte, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que mais de 130 pessoas foram mortas na operação. Esse evento reacendeu o debate a respeito da relação da segurança pública e do seu uso de forma eleitoral e política. Em paralelo a isso, no cenário externo, os Estados Unidos enviaram porta-aviões para próximo da Venezuela, em um aumento de tensões entre Trump e Nicolás Maduro, que passou a ser acusado de traficante de drogas pelo governo dos Estados Unidos. Sua política econômica interna e externa fez aumentar os protestos contra o Trump nos Estados Unidos. Parte dessa agitação política nos Estados Unidos resultou no assassinato de um militante conservador, Charlie Kirk, que foi baleado enquanto fazia um debate em uma universidade. Tanto a esquerda quanto a direita usaram esse assassinato para sustentar as suas teses políticas, seja de crítica às armas ou de perseguição ideológica. Entrando agora em novembro, logo nos primeiros dias, a guerra da Rússia e Ucrânia voltou a aparecer no noticiário, com um novo ataque na rede de energia ucraniana. Esse ataque foi relevante por conta da aproximação do inverno rigoroso no leste europeu. Organizações internacionais alertaram para riscos de apagões, dificuldades de aquecimento e agravamento das condições de vida da população civil. Em paralelo, países europeus discutiram novos pacotes de ajuda, mas enfrentaram crescente resistência interna, refletindo o desgaste político causado por um conflito que já durava anos. Entre os dias 5 e 10 de novembro, o mundo voltou a sua atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, realizada aqui mesmo no Brasil. A própria organização do evento, ao longo do ano, foi feita imersa em vários debates e crises. Mesmo assim, os acordos firmados foram vistos por muitos analistas como insuficientes diante da escala do problema. Foi também em novembro que perdemos Lô Borges, um dos maiores artistas da história do Brasil, um dos criadores do Clube da Esquina. Ainda por aqui, no dia 7, o estado do Paraná foi afetado por um grande tornado, que quase destruiu completamente uma cidade no interior. Ainda no Brasil, no dia 22 de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em regime fechado por tentar violar a sua tornozeleira eletrônica. De acordo com a justiça, Bolsonaro estava tentando fugir, aproveitando uma movimentação de apoiadores em frente ao seu condomínio. Na segunda metade do mês, a economia global voltou a dominar as análises. Relatórios de instituições financeiras indicaram que o crescimento em 2025 ficaria abaixo das projeções iniciais, com impacto direto no emprego e no poder de compra das populações. Governos passaram a discutir medidas de contenção de gastos e revisão de políticas sociais, o que provocou protestos e mobilizações em várias cidades ao redor do mundo.
No cenário externo, o clima voltou a apresentar a urgência necessária que esse tema merece. No dia 29 de novembro, inundações deixaram centenas de mortos no Sudeste Asiático. Chuvas muito fortes sobre a Indonésia, Tailândia e Malásia deixaram centenas de mortos. A contagem total de vítimas ainda é incerta e os socorristas tiveram muita dificuldade para realizarem o seu trabalho. No Sri Lanka, um ciclone causou um grande estrago e afetou 1,3 milhões de pessoas e centenas ficaram desaparecidas. Entrando no último mês, que inclusive ainda tá rolando esse mês enquanto eu gravo esse episódio, então se acontecer alguma coisa muito grande no finalzinho do ano, é porque eu gravei esse episódio antes, por isso que eu não vou falar dele, tá? Bem, dezembro começou com o governo dos Estados Unidos sendo denunciado na comissão da OEA por um ataque que o Trump autorizou em um barco no Caribe. A justificativa do governo dos Estados Unidos era que esse barco carregava drogas para os Estados Unidos, mas imagens de drones não conseguiram identificar se de fato essa era a questão. Diante desse cenário, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia endureceram as suas políticas a respeito da imigração. Falando sobre as guerras, a Ucrânia continuava sofrendo ataques russos diante de um inverno rigoroso. Em Gaza, a crise se mantinha. No dia 7 de dezembro, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, visitou Israel e afirmou que a Alemanha tinha um compromisso histórico com a segurança israelense. Essa visita mostrou o quanto a população palestina estava em uma posição extremamente frágil. No dia 11, o primeiro-ministro búlgaro, Rosen Zeliaskov, renunciou ao cargo diante de protestos em massa liderados pela Geração Z. A manifestação aconteceu em um cenário em que jovens foram às ruas em outros países, como Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Madagascar. No Brasil, o dia 12 de dezembro marcou um ponto de virada na nossa política e na nossa economia. Nesse dia, a Casa Branca dos Estados Unidos retirou o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky, na esteira das medidas tarifárias contra o Brasil. Essa ação foi resultado de meses de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. No período que o Brasil ficou sancionado, ampliamos nossas parcerias econômicas, tendo que exportar para outros países para contornar o bloqueio comercial. No dia 14, a Austrália entrou no noticiário porque um homem matou 12 pessoas a tiros. O ataque foi classificado como um ato terrorista, algo incomum para a Austrália. Voltando ao Brasil, no dia 17, o Senado aprovou um projeto de lei que reduz o tempo de prisão de Jair Bolsonaro. A proposta prevê a redução de pena de centenas de condenados pelos atentados às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, inserido no contexto da tentativa de golpe de Estado. O principal beneficiário, como eu disse, é Jair Bolsonaro, mas essa decisão ainda precisa de aprovação do presidente Lula. De qualquer forma, isso mostra o quanto a tensão entre anistia e punição dos organizadores e participantes da tentativa de golpe de Estado é algo que precisa de mais atenção. Nesse sentido, da mesma forma que 2025 manteve no noticiário guerras na Ucrânia e na Palestina, o cenário brasileiro para 2026 é de aumento das tensões políticas por conta das eleições no ano que vem, e também de protagonismo esportivo, principalmente por conta da Copa do Mundo. Copa que, inclusive, foi muitas vezes utilizada como ferramenta de manipulação política, como fez a ditadura militar na década de 70. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This is Charlie. He's my part rescue dog, part whirlwind. Half of his breakfast always ends up on the floor. And he leaves fur everywhere. That's why I grabbed the Bissell Power Clean Fur Finder. It's cordless, powerful, and actually finds fur you don't even see. If you've got a pet like Charlie, you've got fur everywhere. The Power Clean Fur Finder gets that. Discover how Power Clean Fur Finder makes pet cleanups effortless at Bissell.com.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá. E toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!